Oi pessoal, tudo bem? A palavra de hoje para a nossa meditação está no Evangelho, qual escreveu Marcos, capítulo 6, versículo 45. Eu quero ler aqui um trecho para que nós venhamos compreender o que o Senhor manda os discípulos fazer. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhe era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. A palavra do Senhor diz que Jesus ordena para que os discípulos subissem no barco e atravessassem o mar para chegar em Betsaida, enquanto ele se despedia da multidão, porque Jesus aqui estava ministrando a palavra do Pai, só que ele pede para que os discípulos subam no barco e vá na frente, porque com certeza ele iria chegar lá do outro lado. Só que a Bíblia fala que Jesus, quando ele se retira, da multidão, Jesus ele vai para o monte orar. Depois que ele sai do monte, ele vai pela terra e acompanha, o que estava acontecendo com os discípulos naquele barco. E a palavra do Senhor aqui é bem clara, em dizer que Jesus ele dá uma ordem, Jesus ele pede para que aqueles discípulos vá na frente, só que Jesus estava acompanhando todo o trajeto, Jesus estava acompanhando eles da terra, Veja que deu tempo ainda ao Senhor orar, conversar com o Pai, e depois o próprio Jesus vai acompanhando os discípulos, o que estava acontecendo no barco. E ao observar, Jesus ver que eles estavam tendo dificuldade com aquela embarcação, porque o vento era contrário. A palavra do Senhor diz que já era tarde, provavelmente ele deve ter saído bem cedo, ou pela manhã, já era tarde, e começou, na verdade, um vento contrário, e aqueles discípulos começaram a remar com bastante dificuldade, temeram em seu coração, porque acharam que, na verdade, eles não conseguiriam chegar do outro lado. E o que é que essa palavra nos ensina? Ensina que mesmo quando nós estamos no nosso barco e muitas vezes percebemos que o vento é contrário, percebemos que há uma dificuldade para controlar a embarcação, nós precisamos compreender que ainda que nós não conseguimos, ou não consigamos avistar Jesus, Jesus ele não nos perde de vista, porque eles não estavam, conseguindo observar que Jesus estava observando, porque eles já estavam no meio do mar, então provavelmente a distância dele para Cristo era maior, ou seja, na verdade eles não estavam conseguindo observar, até porque eles estavam ali tentando controlar a embarcação, e muitas vezes isso acontece conosco. Muitas vezes no meio do processo, qual o Senhor nos dá uma ordem, muitas vezes quando eles receberam aquela ordem, que chegariam lá em Betsaida, eles acharam que iria atravessar o mar e ia ser tudo tranquilo. Só que no meio do processo ali houve um vento contrário. Muitas vezes acontece tempestade, acontece que o mar ele fica revolto, e parece até que iremos perder o controle da embarcação. Mas o Senhor ele não faz nada sem propósito, O Senhor, quando ele pede para que aqueles discípulos subam no barco e vá na frente, é porque o Senhor queria dar agilidade nas mãos dos discípulos, é porque o Senhor queria que eles tivessem controle da embarcação, porque com certeza Jesus já sabia que eles iriam passar por aquele processo. Como eu acabei de falar, Jesus ele não faz nada sem propósito. É tanto que a Bíblia fala que quando o Senhor se retira da multidão, ele vai para o monte orar. Com certeza Jesus estava ali intercedendo, agradecendo ao Pai a oportunidade de estar ali
levando a palavra do Senhor para aquela multidão, intercedendo pela vida dos seus discípulos, porque Jesus ele costumava fazer isso. Ele orava por si mesmo, ele orava pelos discípulos e provavelmente ele estava ali intercedendo ao Pai para que o Pai não deixasse que aquela embarcação viesse a naufragar, para que o Pai desenvolvesse os discípulos ali no meio daquele processo, porque era isso que Jesus queria fazer. Entenda uma coisa, quando você está dentro de um barco, que muitas vezes você tem visto que as ondas, né, vêm açoitá-lo, ou muitas vezes os ventos são contrários, ou tempestade acontece, não é para que você venha naufragar, não é para que você venha perecer, porque Jesus ele não nos coloca diante de uma situação para que a gente venha morrer, mas ele nos coloca diante de alguma situação para que nós venhamos ser aprovados. O que Jesus estava fazendo ali era desenvolvendo, na verdade, querendo que os discípulos se desenvolvessem sem a sua presença. Ou seja, não é que ele estava, na verdade, não é porque ele estava afastado que Jesus não estava observando, não é porque ele estava afastado que Jesus não estava intercedendo, não é porque Jesus estava afastado que Jesus não estava contemplando, mas Jesus queria que eles se posicionassem e tomassem a direção daquele barco. Existem coisas que o Senhor permite que nós venhamos passar, para que nós venhamos ter habilidade naquela situação, para que nós venhamos desenvolver ou nos desenvolver naquela situação. Era isso que Jesus queria que eles entendessem, era isso que Jesus queria que eles aprendessem naquela situação. E a Bíblia fala que lá pelas 3 horas da manhã, quarta vigília da noite, Jesus ele aparece sobre o mar. Porque quando nós perdemos o controle, quando o controle muitas vezes sai das nossas mãos, Jesus ele aparece. E muitas vezes ele vai aparecer de uma forma qual nós não estamos esperando. Talvez os discípulos pensassem que Jesus ia encontrar com eles lá do outro lado, lá, já em Betsaida, mas Jesus não, Jesus se apresenta pela madrugada. E por se apresentar pela madrugada eles acharam que era um fantasma. Eles acharam que Jesus, na verdade, é uma assombração, né? Eles não imaginavam que ali era Jesus vindo sobre o mar para querer se revelar para ele de uma forma sobrenatural. Então, muitas vezes, Jesus ele vai permitir que algumas coisas fujam do controle da nossa mão. Ali tinha pessoas experientes, não era a primeira viagem missionária, digamos assim, não era o primeiro barco que aqueles discípulos entraram. Tinha pessoas que já estavam acostumadas a lidar com os remos, a lidar com as intempéries dos fenômenos da natureza. E Jesus queria tão somente que eles administrassem o barco, que eles descansassem, que eles exercessem a fé e mandassem o mar se acalmar, o vento se calar. Jesus queria desenvolver os seus discípulos. Então, tudo que Jesus nos permite passar, tudo que Jesus nos dá uma ordem, para que nós vamos fazer, Ele está no controle. E quando Ele nos dá para fazer, é porque Ele sabe que nós temos condição de exercer. Muitas vezes nós não exercemos porque tememos, assim como aqueles discípulos, o Senhor fala com eles, Não temas, sou eu. Jesus, Ele não fala, sou eu, Jesus, mas quando eles temem, o Senhor fala, não temas, sou eu. Porque quando Jesus ele se apresenta de uma forma que há uma testificação no coração dos seus, que é Ele que está ali. Ele não precisou dizer, sou eu, Jesus, Ele somente diz, sou eu, não temas. E a palavra do Senhor diz que Jesus vem andando sobre o mar, e Jesus entra naquela embarcação, e Jesus ali, na verdade, toma o controle da situação. Jesus ele está no controle da situação. Jesus não perdeu você de vista. Jesus sabe que você tem condição, louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor, de administrar os remos. Só que Ele permite que muitas vezes as coisas aconteçam para que a gente venha ter a habilidade, para que a gente venha desenvolver no meio do processo. E era isso que Jesus queria ensinar. A Bíblia fala que eles tinham saído de uma multiplicação, saíram, na verdade, de um cenário onde havia, onde tinha acontecido um milagre. A Bíblia fala que eles saíram deste lugar e Jesus agora queria que eles exercessem, a autoridade e o poder que Jesus já tinha derramado sobre a vida deles. Porque o Senhor ensina, no deserto,
que Ele é um Deus de milagre, que Ele é um Deus de providência, que Ele é um Deus que faz, né, naquilo que muitas vezes os nossos olhos não têm condição de se realizar. Então Jesus queria, na verdade, que eles exercessem o que eles tinham aprendido lá no deserto. Já tinham passado por um deserto onde tinha acontecido uma grande multiplicação. Jesus agora queria que no meio do mar eles exercessem a fé, a autoridade e o poder que já tinha sido confiado a eles. Não aconteceu, né, da forma que Jesus estava esperando, mas que você receba essa palavra, que você tome essa palavra hoje, coloque no teu coração, na sua mente, guarde, entenda que o processo do barco é para trazer, muitas vezes, agilidade, é para trazer domínio, é para trazer, para que você seja, na verdade, ativado naquilo que muitas vezes você pensa que não tem condição de fazer. É isso que Jesus queria ensinar quando Jesus dá uma ordem para chegar do outro lado. Porque quando Jesus nos dá uma ordem para chegar do outro lado, Ele está nos dando a garantia que Ele vai estar lá e que nós iremos chegar. Jesus não ia mandar os discípulos ir para o mar para morrer, né, no meio do mar. Jesus, Ele não te coloca em um processo onde Ele saiba que você não tem a condição de suportar. Jesus não te permite uma prova, né, que Ele saiba que você não está ainda pronto, né, para passar. Então, quando Jesus disse, vai para o outro lado, é porque Jesus está dizendo, vai para o outro lado que eu chego lá. Porque Jesus, Ele não nos deixa só, né? A palavra do Senhor fala, Jesus estava observando, mesmo aparentemente de longe, Jesus estava observando, porque Jesus, ainda que fisicamente, né, pareça que Ele não está, mas Ele se faz presente. Então, Jesus estava observando os discípulos o tempo todo, né? Ali contemplando para ver como é que eles iriam reagir diante da situação. Mas, né, que você entenda que o processo não é para morte, o processo não é para você, na verdade, morrer, né, naufragar no meio do barco, no meio do mar, mas para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. É essa palavra que eu deixo para a tua meditação. Estou aqui derretendo já. Que Deus te abençoe e até a próxima.